Juntos, Casulo. Você que ainda não nos segue no Instagram, já adiciona aí, Instagram é vida. Casulo.stt, todas as informações a gente sempre coloca por lá. Inclusive está passando um número aqui que a gente vai criar uma lista de transmissão para passar assim, como a gente reúne de 15 dias, às vezes não sabe se tem agenda, se não tem. O número é da Jane, cadê a Jane? Tá aí, a Jane. A Jane. Você manda um oi para ela, adiciona o número dela e aí a gente não vai encher sua caixa de mensagem. Pode ficar tranquilo. Nossa intenção aqui é muito clara, né? Objetivo. A gente quer se encontrar um com o outro. Você já se encontrou com alguém que você não conhecia hoje? Tem aí alguém aí na mesa que você não conhecia? Hoje é cansativo. A gente quer promover os encontros aqui. A mesa não é de enfeite, não. A mesa é para isso. Além da gente querer encontrar uns aos outros, a gente quer ter um momento de encontrar consigo mesmo, de refletir, de pensar. Porque eu acredito que só nessas duas formas a gente consegue encontrar o que é aquilo que é o maior alvo da nossa vida, que é conhecer e encontrar Deus. A gente não consegue encontrar Deus se não for olhando para o outro e olhando para si. Porque Deus está no meio de nós, né? Então eu queria propor um exercício para a gente se encontrar. Eu queria que a gente sentasse realmente nas mesas. Eu acho que cabe todo mundo nas mesas. De preferência, se puderem misturar as famílias, fica melhor. Cada uma pessoa da mesa, pega um copinho desse que está aqui, por favor. Vem um representante aqui, tem esse copinho. Acho que vai caber todo mundo nas mesas, né? Você pega esse copinho. Se uma mesa estiver muito cheia ou mais vazia, dá uma dividida aí. Pega um copinho. Eu queria que cada um de nós tivesse 1 minuto para você contar a sua vida. Em 1 minuto. Só que de acordo com... Você vai pegar um papelzinho aí nesse copinho, tem uma pergunta. E nessa pergunta você compartilhar na sua mesa a resposta dessa sua pergunta. Que toda a mesa pudesse ouvir de todo mundo. Começa sempre por alguém e segue o relógio. Um para cada. Um papelzinho para cada. E segue aí a lógica do relógio, que aí os mais tímidos não ficam com vergonha. Beleza? Pega um papelzinho e que a mesa aí se converse e se conheça aí. Uma rodada boa, muito bom. E eu queria agora que a gente respondesse juntos uma pergunta. Imagine que chega aqui alguém que, assim, por incrível que pareça, ele não sabe nada do cristianismo, nunca, assim, sabe, ele ouviu falar que já existe Jesus, mas não sabe de nada. Alguém cru, nunca foi numa igreja, nunca foi católico, nunca foi espírita, nunca foi evangélico, nada. E ele faz uma pergunta para a gente: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eu queria que você respondesse, não segundo o que você sabe, assim, só, mas segundo o seu background da sua fé cristã. Quando você olha para o cristianismo, o que o cristianismo te ensinou e o que você passaria para essa pessoa? Vamos fazer a lista? Ou vai ser curta essa lista? Não sei. O que eu preciso fazer para ser salvo?
Crer. Só crer. Mas alguém acrescentaria alguma coisa? Só crer. Ele vai perguntar o que pra gente? Aceitar. Aceitar o quê? E crer no quê? Jesus. Tudo isso aqui? Então é só crer em Jesus. E só aceitar Jesus. Amar? Você falaria para ele assim de cara? De cara. É só você amar. O que mais? Conhecer. A palavra. Mais alguma? Tá bom? Exercitar. Ok. Ok, acho que foi bom. E aí? Aí ele vai falar o seguinte: não, beleza, então. Eu vou me lançar nisso aí. Eu vou crer em Jesus, vou aceitar, eu quero conhecer, eu quero aceitar. Pode tirar a foto aí. Deixa ainda não. Vou chegar nessa foto, pode tirar aqui. Entendeu? Essa foto vai ser depois. Aí se você perguntasse pra gente assim, então beleza então. E agora então, para eu viver como um salvo, o que eu preciso fazer? Então agora beleza, eu aceitei Jesus. Então a partir do momento que eu aceito Jesus, eu começo a ser chamado de crente, cristão. Beleza, então agora eu sou cristão, né? E então agora, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer a listinha para ele? Você tem que se batizar. Não, vamos colocar isso na prática, né? O que é? Não, gente, vamos falar assim, sinceramente, como a coisa funciona no dia a dia, sem ficar elaborando a resposta, não. O que mais? Batizar. Então, para batizar, ele vai fazer o quê? Então você vai matricular na classe de batismo. Isso, tem que ser prático o negócio. O cara está chegando agora, está perdido. Então ele passou para a classe de... Ele tem que congregar. O que significa congregar mesmo? Ele tem que ir à igreja que dia? Todo dia. Então ele tem que ir na igreja todo culto que tiver. Se tiver segunda, terça, quarta, domingo, tem que estar lá. O que mais que a gente vai falar para essa pessoa fazer? Que o cristianismo, a gente tem que orar? Jejum. Agora tem que orar e jejuar, certo? O que mais que nós, como cristianismo, vai falar para esse cara? O ciclo de oração tem oração da manhã. Às 5 horas da manhã. Não, mas você imagina o cristianismo que te formou. O que esse cristianismo que te formou ia falar para ele? Porque aqui o que tem mais é desviado aqui nessa história. Eu estou sabendo. Não vai mais nada disso aqui, não. Trocar as vestes, as roupas. Essas roupas é do mundo. Ele precisa se atentar às vestes, o que mais? As vestes. Ele teria que mudar também a forma que ele... Então, você vai fazer as campanhas. Ok? O que mais que esse cara precisa fazer para ele ser conhecido como um crente? Deus sobre todas as coisas. Como?
entrar no assunto. Devolver. Dá não, devolver. Rapaz, essa palavra eu acho massa. Quem inventou esse trocadilho, vou te falar uma coisa. Quem inventou o trocadilho, devolveu o dízimo, depois de Jesus, está de parabéns. Ah, mas só o dinheiro também não. Tinha que passar para ele. Tempo. Faltou alguma coisa na nossa lista? A música do mundo, ele vai parar, certo? Se ele bebe e fuma, o que ele faz agora? E se ele faz sexo? A não ser que seja. Então para de fumar. Para de beber. E sexo no casamento. Só no. Amém. Fora antes. O que mais? Gente, uma olhada rápida aqui. Vocês concordam que isso aqui é mais ou menos o nosso padrãozão? A gente está brincando, mas é meio que por aqui que a gente tramita. O que vocês percebem assim, que está faltando desse, entre o que a gente falou para ele que ele tinha que fazer, para ser salvo, e sobre o que ele precisa fazer para viver como salvo? O que tem aqui e não tem aqui? Não julgar? O que a gente falou aqui, para você ser salvo, faça isso. Que a gente não colocou nessa lista. Amar. A gente falou tudo para esse cara. Só que, presta atenção, não tem nenhum item aqui que é sobre o amor, não? Não tem um item. Alguém lembrou aqui? Enquanto a gente estava fazendo esse exercício, alguém lembrou assim, fazer caridade? Ajudar o necessitado, ser justo nas relações, pagar o melhor salário que você puder para os seus funcionários, não apenas o que é estabelecido pelo comércio, ceder o seu lugar para o outro. Eu queria ler um texto em Lucas 10. Porque isso não é de agora. Infelizmente, isso não é a gente que criou aqui um relapso. Lucas 10, 24. Perdão, 25. Fala assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? Então o homem respondeu: isso aqui que a gente falou. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Qual que vocês acham que foi o mandamento que esse homem teve dificuldade? Qual será que esse especialista tinha, sim, dificuldade de praticar? Servir, buscar, venerar a Deus? Ou servir, buscar,
vivenciar o amor com o próximo. Olha só a pergunta, como é massa desse. No próximo versículo ele fala assim: o homem então, verso 29, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus. Qual a pergunta dele? Quem é o meu? Quem é? Como assim você está me falando para amar meu próximo? Mas qual é o próximo que se enquadra na lista da qual eu posso exercer o amor, o mesmo amor que eu recebi de Deus? Vou fazer uma pergunta rápida. Quem aqui tem dificuldade de amar a Deus? Sério mesmo, dificuldade. Não consegue amar a Deus. E é engraçado que nós, como cristianismo, gastamos 98% do nosso tempo querendo ensinar as pessoas o quê? Buscar a Deus. Agradar a quem? A Deus. Servir a Deus. Obedecer a quem? A Deus. Quando a gente fala, por exemplo, de dízimo, a gente está falando de dízimo para quem? Dá vontade de falar, até falar um palavrão. Mas é para Deus. Obrigado. Deus. Aí a oração é para Deus. O culto é para quem? Para Deus. É tudo para eu. Caracas, eu quero ficar assim coladinho com Deus. Porque se eu ficar coladinho com Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Vai ser sucesso. Porque eu e Deus somos maioria. Eu quero é Deus. Renova-me, Deus. Estende sua mão. Eu vou me derramar, dizer que eu te amo. Ah, Deus, isso é maravilhoso. Grandioso é Deus. Grande é o meu Deus. Tão grande é o meu Deus. Todos vão dizer. Eu acho que a gente está pior do que esse período da lei, como movimento cristão. Que pelo menos esse período da lei teve coragem de tentar se justificar. E fez uma pergunta muito arriscada para Jesus. E se tem uma coisa que a gente não pode brincar com Jesus é de fazer pergunta. Porque quando a gente faz as perguntas e ele resolve responder, a gente está lascado. E esse cara cai na bobeira de fazer a pergunta: quem é o meu próximo? Quem aqui sabe qual foi a resposta de Jesus? Vocês lembram? Jesus contou uma historinha. E por incrível que pareça, nessa historinha ele colocou os principais elementos religiosos da época. Ele citou um homem que estava saindo de Jerusalém, então bem provável que esse homem tinha acabado de sair do lugar de culto. Estava indo para Jericó. E no meio do caminho foi assaltado. E esse Jesus contou que estava saindo lá de Jerusalém também, pelo mesmo caminho, o sacerdote. Nada mais, nada menos do que a autoridade máxima religiosa, temente a Deus, que conhecia Deus e sabia de tudo a respeito de Deus. Estava descendo esse cara. Quando ele viu o cara deitado no chão ferido, o que ele fez? Passou para o outro lado. Aí Jesus quis provocar mais ainda, porque Jesus não é mole não. Ele complica a nossa vida. Ele falou assim, só que estava passando outra pessoa também. Sabe o próximo que estava passando? Quem é levita aqui? Glória a Deus, os levitas que eu estou vendo aí, 30 anos, os levitas. Não era quem passava no século louvor, não, isso é mó besteira. Levita era aquele cara que servia. A vida dele era servir no templo e todas as outras tribos, preparando tudo que era necessário ao culto, ao serviço a Deus, a tudo. Era um cara que cuidava dos detalhes, servia. Então passou esse levita. O levita que é top em servir a Deus. E quando ele viu um cara no chão, o que ele fez? Porque sinceramente,
Servir a Deus é muito fácil, gente. Vou te falar uma coisa. Olha que nós como igreja a gente está complicando servir a Deus, mas servir a Deus é a coisa mais fácil da face da terra. Davi entendeu isso lá atrás, falando assim: Deus, não deixa eu cair nas mãos do inimigo, não. Se eu for cair na mão de alguém, que eu caia nas mãos de... Porque você é benigno, longano, misericordioso. Então lá desceu o levita e passou direto. E qual a pessoa, o indivíduo que passou em terceiro lugar? Aí Jesus foi assim, Jesus foi sacando nessa ponta, falou assim: vou beliscar na ferida. Ele pegou justamente aqueles que eram desprezados por serem impuros na sua fé. Hoje seria assim, um assembleano falando presbiteriano? Não, era mais. Era assim, aquele cara que negou a fé durante o exílio, ficou em Israel e casou com o povo que estava subjugando eles. Então era aquele povo que foi contra a lei de Deus, era aquele povo que não era puro na fé, que não servia a Deus, que não tinha pedigree, os chamados samaritanos. E foi justamente esse que parou, pegou o cara, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, pagou a conta, ainda falou assim: ó, se ficar mais caro ainda, na volta eu venho e faz. Agora, eu não me admiro, voltando aqui para o nosso quadro, nós como povo de Deus estamos sendo taxados de preconceituosos, orgulhosos, presunçosos e ingratos. Sabe por quê? A gente está querendo, igual sanguessuga, querendo usar a gente e os outros para fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. E em nome de Deus, deixando um monte de gente pelo caminho. E eu gosto de Jesus nesse ponto, que Jesus ele sintetiza a fé numa ação ao próximo. E mais ainda, ele sintetiza a salvação com aquilo que eu faço com o meu próximo. Vocês lembram daquele texto de Jesus: vinde benditos do meu Pai, e para longe de mim? Qual foi a referência de Jesus dele nesse dia do julgamento? Era aquilo que as pessoas fizeram com seus próximos. Vinde, vocês que deram pão de comer, vestiram, vocês que ajudaram, venham. Agora vocês que, quando eu tive fome, não me deram de comer, quando eu tive frio, não me deram de vestir, apartai-vos, que eu não vos conheço. Heresia pessoal, gente, porque todo casulo tem que ter uma heresia pessoal. Hoje eu acho que o movimento evangélico brasileiro está gerando muito mais pessoas que estão apartadas de Deus do que próximas a Deus. E não porque essas pessoas estão pecando ou não estão buscando a Deus, mas é porque elas estão fazendo só isso. Muito isso. Estão fazendo tanto isso que não sobra tempo, não sobra dinheiro, não sobra fôlego, não sobra agenda para olhar com o outro com o mesmo olhar que Deus olhou para nós. Parece
que era para a gente ser conhecido, parece que era, como as pessoas mais generosas da face da terra. Verdade ou mentira? Isso sempre me inquietou, né? Vocês que andam comigo há muito tempo, sabem que isso sempre me inquietou minha vida. E eu queria que a gente fizesse um exercício. O exercício é o seguinte: você, olhando para você mesmo, a sua formação, a sua fé, a sua vivência, os seus valores de vida. Gente, eu vou passar várias imagens aqui. E com essa pergunta, quem é o meu próximo? Eu queria que você, a cada imagem que passasse, você pensasse: o que o meu cristianismo fala que essa pessoa é? E o que isso afeta na minha relação com ela? Fez sentido? Então é um exercício individual, mental, e que você fosse juntando tudo isso. Algumas figuras são conhecidas, mas elas são apenas emblemáticas para a gente entender um contexto. Ok? Vamos fazer esse exercício rapidinho. Está liberado aí? Isa. Quando você vê um indivíduo desse, Como você corre?
formação cristã sua diz o que no seu coração? E aí? Alguém quer compartilhar algum insight que teve enquanto viu essas imagens? Por favor. Percepção, sentimento, incômodo. Não, enquanto passava aqui as imagens. Boa noite. Posso falar assim? A acústica é boa. Não, pode falar aí, essa voz é bonita. Eu quero ver bem. Começa aí. Gente, boa noite. Eu vi algumas imagens ali. Uma das delas me mexeu muito. Né? Eu vi uma até corridas aqui com meu irmão. Um rapaz cheirando cola. Isso me lembrou muito meu irmão. Né? E isso traz muita lembrança para mim quando era criança. Eu estou velho, 44 anos, eu estou velho. Mas graças a Deus, o Vênio, como o Rio chama meu irmão, o Vênio, eu lutei muito para ele sair dessa situação. Né? Eu sou o irmão mais velho, então aquilo me doía muito. Então eu ia ali, Rivos, onde hoje é o fórum e tal, que tinha aquele morro lá, naquela época lá. Ele ia para trás ali, ficava achando cola ele e os meninos lá na época do mini-box. Então foi uma luta muito grande, assim. Ele estava perdido, os outros meninos também, né? Então eu chegava nele, realmente eu batia nele, no desespero de trazer ele, tirar meu irmão daquela situação. E um tempo, graças a Deus, o Senhor foi lá e me tirou. E eu agradeço muito a Deus por isso. A outra imagem que eu vejo ali, que trouxe minha mãe também, minha mãe é falecida, foi a imagem daquela senhora que estava na mesa do candomblé, que é onde o meu pastor, que era da igreja agora, da Assembleia de Deus. Vou falar Assembleia de Deus, são várias, mas não vou falar do dia para um. Não estou falando mal do pastor, quero deixar bem claro que não falo mal de pastor nenhum. Não estou falando mal de religião nenhuma, porque o que mais me dói hoje em dia é você ir numa igreja e falar assim, ó, a religião A é melhor do que a minha, a religião B é melhor do que a minha. Ao invés de estar pegando a palavra de Cristo que salva, cura, liberta, isso é o que tem que ser pregado nas igrejas hoje em dia. Estamos esquecendo nessa parte, eu sempre falo. Falei com o Rivas uma vez também, falei com o Rivas, né? E ele chegou em mim, minha mãe tinha acabado de falecer, ele chegou em mim e falou assim, a sua mãe morreu salva? Mas a pergunta, eu entendi a pergunta dele, eu entendi. E aí eu fiz uma de sons, eu falei, salva como? A minha mãe mexia com macumba, mexia com trabalho, e na casa dela, que eu morava em Terezinha, tinha vários santos. Mas minha mãe sempre respeitou todas as religiões, sempre foi uma mulher, pelo menos o que a gente escreveu ali, entendeu? Tentava fazer o bem, ajudava as pessoas, e etc. E ele fez a pergunta para minha mãe, ele falou assim, a sua mãe morreu salva? Aí eu, morreu salva como? Ele falou, sua mãe morreu salva? Eu falei, vem cá, você está dizendo, não, sua mãe era crente? Eu falei, não, minha mãe era macumbeira. Ele falou bem assim, então sua mãe foi para o inferno. Opa! E isso me doeu muito, como vou falar. Isso foi um pastor? Foi. Entendeu? Isso me doeu muito. Aí eu falei, naquele dia pra cá, eu falei, bom, eu já não era muito bem das pernas com o cristianismo, justamente por causa desses julgamentos que nós fazemos, como o professor falou aí, colocamos ali o julgamento que a gente faz das pessoas, as imagens falam isso. Tenho certeza que na cabeça de todo mundo aqui, quando viu Lula, a primeira coisa foi o quê? Ladrão. Quando viu a galega lá, não, eu acho que um ou outro, todo mundo Lula livre. Lula livre tá sempre aí. Quando eu falo todo mundo, Sim. né? A imagem daquele do Pablo, aí são, não sei o quê. Se não Malafaia, falei pro Rivas aqui, falei, Rivas, pra mim, é um dos melhores caras conhecedores da palavra, mas caiu na onda de perseguir quem? Então o próximo, como você falou, os viados, os homossexuais, etc. Entendeu? Caiu nessa besteira, mas é um nome muito sábio. E se eu fosse falar das outras aqui, imagem de Madeiras, etc., cada um, igual o Ribeiro falou aqui, citou aqui o Mandela, na frase que ele falou, o cara foi muito importante. Então, cada um deles que passou aí pra gente, tem que nos ensinar algo que a gente não pode perder. E uma delas é o julgamento. Desculpa, demônio. Eu sei de falar agora. Do povo de Neste, do povo retornará e teu espírito retornará no Criador. Amém. Ela está lá, então. Amém. Mas alguém colocou alguma sensação, algum incômodo? Alguma reclamação?
que a gente encerrasse fazendo uma lista rápida. Porque a lista para Deus a gente já sabe de cor. E essa a gente ouve o tempo inteiro. Eu queria que a gente fizesse uma lista didática de como a gente pode exercitar o amor ao próximo. Se quando alguém chegou aqui e perguntou o que ele precisa fazer para ser salvo, a gente falou conheça e exercite. Então, como que pode ser isso? E quem sabe, em vez de a gente ficar aqui chovendo no molhado, que eu sei que aqui alguns oram menos, outros oram mais. Quem ora menos, eu posso ficar pregando aqui 3 anos falando para você orar mais, vai adiantar? Não. Quem gosta de orar vai estar orando. Tem gente aqui que já tem costume de acordar de manhã e ler a Bíblia. Bênção. É menos crente quem não lê? Tem menos Deus? Menos seu espírito? Então, o que você vai fazer? O que você precisa fazer? Tem gente que precisa ir em 5 cultos durante a semana. Tem alguma coisa errada? É menos crente quem vai de 15 em 15 dias só no casulo, achando que é muito? Já reclamando para ser uma vez no mês, que está pesado. Vamos fazer uma lista prática. O que eu faço para amar o meu próximo? Respeitar. Dá um exemplo de respeito no dia a dia. No dia a dia, acho que entender a vida de cada um, no sentido de. Não seria ouvir o outro? Também, isso mesmo que eu falei. Não julgar? Não julgar, isso mesmo. Entender? Entender. Empatia? Empatia, isso mesmo. Mas empatia é sinônimo de ser cristão, né? Hoje, não é não? Empatia? O que mais? O que você fez comigo agora? Eu me acolher. Acolher. O que mais? Tão difícil assim, gente. Se fosse para Deus, a gente tinha uma lista grande demais aqui. A pergunta se fosse como melhorar a sua relação com Deus. Vou falar algo, hoje eu fico mais tímida. Olha só, você não falou nada até agora mesmo, é verdade. Olha só, uma coisa que eu tenho aprendido, resumindo isso, eu aprendi a olhar as pessoas como um contexto, entendeu? As pessoas têm contextos, elas não são só o que a gente vê, faz parte do ouvido, conhecer a pessoa, mas é porque assim, a gente está sempre pronto a saber o que é pecado, o que não é, o que é errado, o que não é, a gente não sabe o contexto. A gente precisa, para ser empático, que eu aprendi, para ser empático você precisa entender o contexto. Bem provável que boa parte da nossa discriminação é porque a gente não conhece a pessoa, não sabe. O que mais? Exercer? Como seria isso em prática? Suportar. O que mais? Vocês ficam com a sensação que parece que isso aqui não é cristão? Quem fica com essa sensação? A gente foi primeiro de falar algumas coisas, né? Por exemplo, eu falei de falar. Que parece assim, nossa, isso aqui não está parecendo espiritual. Está falando as palavras cristãs.
Ele falou uma coisa interessante aqui contigo, que você afetação. Nós somos pó, reconhecer que tudo é pó. Que somos iguais. Nós somos iguais. Sério mesmo? Pablo Vittar também? Pois é, aí que entra assim, Não vou falar dele. que não é que Bolsonaro também? Aí não. Aí não dá. Não. aí não dá, não. Lula? Aí não dá, não. Você começa. A dificuldade é essa, que não é tão simples. Posso adicionar uma polêmica? Eu estava vendo esses dias um vídeo sobre viagens para. Eu não sei como que fala direito, mas para Auschwitz, onde aconteceu o Holocausto. É até difícil assim, você pegar uma família onde naquela família houve um nazista. Você vai amar o próximo de uma família que foi nazista, é complicado, né? Por isso que precisamos ver o contexto exatamente dentro lá. Perdoar os vilões? Até que ponto? E ao mesmo tempo lutar contra as injustiças, sim ou não? Ajudar de uma forma geral também, por exemplo. Eu vou até falar. Fala. Abra a boca. Olha só, ajudar financeiramente, não estou falando dar o dinheiro para a pessoa, não, mas quando se fala ajudar financeiramente, a gente, por exemplo, claro, a gente vai ter que ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda financeira. Vou pagar um aluguel para você, que você está desempregado. Eu não vou dar só uma cesta básica, entendeu? Entendi. Eu vou lhe dar o que você pode fazer para essa pessoa crescer. Isso é respeitar o outro. Mas sabe o que eu estou pensando ultimamente? Estou pensando assim, caracas, e se a gente usasse o mesmo argumento que os religiosos usam com o dízimo, com a ajuda que a gente dá aos outros? Que a fé cristã fala o que do dízimo? Eu sou contra o dízimo, tá, gente? Isso é outro assunto. Mas a fé cristã fala o quê? Você está dando para quem? Não importa o que o pastor está dizendo. Esse é o seu compromisso com? Só que quando a gente vai ajudar o próximo, a gente tem quantas listas de exigências? Entende? A minha... Porque às vezes a gente deixa de ajudar alguém na nossa casa, e eu não estou falando só casa aqui. Não, assim... Da minha própria família, do meu irmão, da minha irmã, de um sobrinho, é certo de família, e para ajudar o quê? O próximo do qual você não conhece. Assim, E a palavra é contra isso, ajudar o quê? Dentro da conta. Eu não vou fazer uma compra para esse senhor que está pedindo no meio da rua, porque senão eu vou estar alimentando isso. E aí a gente vai justificando isso, a gente vai justificando. No final, a gente não faz nada. Porque se eu tivesse alguma outra ação para resolver o problema da desigualdade do Brasil, aí beleza. Aí eu poderia justificar. Não, eu não vou ajudar isso porque eu já faço. Que louco. A gente estava conversando, né, Rivas? Todo mundo que conta nós para pensar no caso, a gente fala, a gente precisa ter alguma coisa social, vamos pensar. E eu estava na minha cabeça assim, nossa, a gente precisa achar um projeto. Nossa, a gente precisa ter alguma coisa. E aí eu pensando nessa mensagem, eu pensei, velho, que besteira. Vocês acham que tem gente precisando de comida? Você acha que tem alguém em Brasília, hoje Brasília, um pai de família em Brasília, que não sabe se amanhã no almoço vai ter arroz ou não? Tem ou não? Tem desempregado hoje? Nosso país está em crise? Então, às vezes eu fico aqui me acovardando num discurso de fazer alguma coisa, e eu não tenho coragem de comprar um saco de arroz e entregar para a primeira pessoa que eu vejo. Ou ir lá na Sol Nascente, eu vou encontrar a família lá ou não? Vai ficar feliz? Estou pensando nessas coisas. Eu estou resolvendo fazer um negócio. Todo mundo que me pede eu estou dando. É um exercício meu. Todo mundo que me pede. pessoa que você vê. Ah, não, eu estou citando pessoas assim. Sim, não,
de rua. É. Tô falando de rua. Mesmo um cachaceiro. Mesmo um cachaceiro. Não, você não quer nem saber o que vai fazer. É. Como assim? Mas quando você enxerga que aquela pessoa já está te acusando, você está entendendo o que eu estou Sim. falando, né? É. Esse dia passou aqui lá na padaria, eu vou todos os dias lá na padaria, todo mundo passa aqui vai comigo. Mas todos os dias tem um cidadãozinho lá. Que aí eu falei, você já está de mano atrás. É. Você está entendendo? Não, assim. E aí ele chegou, eu estou com fome, É. você não está com fome, porque o pessoal te dá comida aqui, você deixa bem aqui. Entendeu? É isso que eu estou fazendo pra você. Sim, sim. Eu também faço esse exercício que você está falando, É. porque isso não cabe a mim, o que ele vai fazer. É muito complicado. E eu estou falando mais isso de mim, assim, por causa da minha apatia. Talvez daqui a um tempo eu vou conseguir selecionar mais. Quando eu estiver fazendo alguma coisa de concreto, eu vou poder ter mais paz para falar assim: não, você não ajuda, porque eu estou em paz, entendeu? Mais nesse sentido. O que mais, gente? Fala, Breno. Ter fé das pessoas. Sempre das pessoas. Olha aí. Como que a gente tem fé pelas pessoas? O que a gente faz por elas? A gente ora por elas? A gente visita, vai na casa, a gente conversa. Tá bom? Nossa lista? Eu achei essa lista fraca, gente. Eu achei que trem. Enquanto eu pensei nessa lista, eu pensei que ia estar todo mundo assim, não, coloca isso, coloca aqui. Eu pensei que ia ter assim entendeu? É um leilão, tipo assim, eu pensei aqui também, sabe uma coisa boa que a gente faz pelo outro, é isso, tá? Mas, eu acho que às vezes ser pequena é o nível de reflexão do pessoal da coisa. Não está jogando mais uma casa, qualquer palavra, está parando para refletir e se autoavaliando. Eu acho que a falta do leilão tem que ser bom. Acho que cada um está pensando mais, está refletindo mais, antes de jogar para fora para pensar nisso, que é importante. Eu queria que ele fizesse o último exercício, porque a mesa nossa não é de enfeite. Você vai pegar o seu papelzinho. O papelzinho tem aí, uma caneta, um lápis. E eu gostaria que você escrevesse nele. Nós temos 2 minutos só. Uma ação, uma tensão. Vou colocar essa palavra atenção, é mais do que uma ação, uma tensão. Algo que nesses 15 dias, os próximos 15 dias, você vai se atentar, você vai dedicar em relação ao seu. Pronto, não estou falando de jejum, ler a Bíblia, orar, não, pelo amor de Deus. Chega, tá bom. Mantém o que você está fazendo, mas em relação ao seu, uma ação ou uma tensão, aquilo que vai permear o seu coração. Às vezes você vai lembrar de uma pessoa específica, de uma situação, da região onde você está. Eu gostaria que a gente escolhesse uma assim, para ser intensa. Pessoas compartilhar com todos nós qual foi a sua atenção, o seu foco. Quem se sentia à vontade? 3 pessoas. Certo? Abraçar mais. Você conseguiu pensar em algumas pessoas? Ok? Seja objetivo. Seja objetivo. Quem mais? Essa mesa ali ficou muito silêncio. Estou preocupado com ela. Mais uma pessoa, só mais uma. Eu vou copiar o seu abraçar. Gostei dele. Dedicar. Você falou dedicar? Tem alguma coisa específica no dedicar? Você consegue? Tem as pessoas mais próximas. As suas pessoas próximas. Você está com elas na cabeça. Estão aqui. Amém. Amém? Tá tudo bem? Então, dia 22 de setembro a gente se encontra. E no dia 22 de setembro a gente vai falar sobre Deus. A gente só vai falar sobre Deus depois que a gente entender quem é o nosso próximo, quem eu sou. Então, no dia 22, eu quero te convidar, você está aqui com a gente de novo, convidar o periquito, papagaio, cachorro, vizinho e todo tipo de pessoa. Qualquer pessoa. Ok?
Inclusive, a gente tem uma lista aqui com 3 atividades que acontecem aqui. A gente precisa de algumas pessoas que chegam mais cedo para organizar, outras que nos ajudam com lanche e outras que nos ajudam na recepção, que hoje nem teve. Mas a gente só quer viver em comunidade e trabalhar junto. Você só vem aqui e coloca o seu nome, ok? E eu queria pedir agora, por favor, que a gente viesse aqui na frente tirar a foto mais bonita de Brasília, que é a foto oficial do casal. Eu vou te falar uma coisa, essa foto é... Eu vou baixar agora. Só se for a cadeira mais alta, vermelha. Eu só vou baixar na hora de tirar a foto mesmo. Não vai ficar muito tempo embaixo não.